Olá meus amigos, aqui é o Arthur novamente e hoje a gente vai começar uma nova fase do nosso curso aqui de programação de computação gráfica no Unity, onde a gente vai manipular agora imagens, né? Até o momento a gente tinha aprendido a fazer imagens a partir do zero, onde a gente preenchia os pontinhos da imagem, e agora a gente vai aprender a usar todo esse conhecimento que a gente teve nessas imagens procedurais para manipular imagens também. Então, operações que você encontra lá no Photoshop, como colorização, transformar em escala de cinza, efeito sépia, brilho, contraste, né? Transformação em preto e branco, e outras operações também que a gente encontra no processamento de imagens, realidade aumentada, por exemplo, operação de threshold, operação de cálculo de histograma, transformação em paleta de cores. A gente vai dar uma olhadinha nesses algoritmos aí, tá certo? Porque eles são a base do funcionamento da computação gráfica. A gente vai aprender a mexer um pouquinho com transparência também, né? Manipular a transparência de duas imagens, máscaras, enfim, tem muita coisa aqui para a gente ver junto, tá certo? Nessa nova fase a gente vai usar um novo projeto base de imagens. Tá aí o link na descrição do vídeo para vocês baixarem. Baixe esse arquivo e aí você vai poder baixar ele, descompacta em algum lugar, vai ficar uma pastinha igual a gente tinha lá do projeto base inicial, beleza? Bom, antes de a gente falar do nosso vídeo, desse novo conteúdo, se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o joinha ali embaixo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui, ele já está na minha listinha, né? Quem ainda não estivesse, vai em Open, procura ele lá no lugar que você salvou, seleciona a pastinha e vai lá em selecionar pasta. Vai demorar um pouquinho, né, de acordo com a velocidade da sua máquina, e a gente vai carregar aí. Se eu der o play aqui, vocês vão ver que vai acontecer o seguinte, vai aparecer um quadro cinza, né? O que esse quadro cinza representa? Na verdade, que tem duas imagens. A gente vai até depois trocar, dar um espacinho entre elas para ficar mais fácil de identificar a fronteira. Mas aqui a gente vai colocar nossas imagens, a original do lado esquerdo e do lado direito a transformação que a gente aplicar, beleza? Como que a gente faz isso? Tem vários jeitos. O jeito que eu vou utilizar com vocês, eu já até deixei aqui 4 samples, 4 imagens para a gente trabalhar. A gente vai selecionar a nossa main camera, que é onde está o script. Vocês vão ver que tem aqui figura, ok? Com ele rodando, tá certo? Pega o sample, qualquer um deles, do 1 ao 4, clica e arrasta para cima do quadradinho aqui do figura. Vocês vão ver que ele vai abrir aqui. Então qualquer um deles eu posso clicar e arrastar, certo? São imagens aí que tem bastante cores, dá para a gente trabalhar muitas coisas legais. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar junto. Vou tirar o play aqui. Primeira coisa que a gente vai aprender é copiar essa imagem da esquerda para a direita. Tem duas formas de fazer isso principais. Uma delas é copiando pixel a pixel, que depois a gente vai utilizar, e a outra é simplesmente fazendo a referência da imagem. Vamos ver como faz isso. Dá o play aí, beleza? Agora a gente vai clicar aqui em imagem, que é o nosso script, e vamos dar 2 cliques nele. Aí ele vai abrir para edição. No meu caso, Visual Studio. Pode ser que o de vocês vai abrir no Mono Developer. Também funciona igualzinho, tá ok? Tem a completar de código também. Quem não tiver nenhum desses dois editores, Mono Developer costuma vir com o Unity. Mas se vocês não tiverem, também pode abrir no Notepad++ e editar. A única desvantagem é que não vai ter o completar de código, vai ter que digitar tudo mesmo. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma analisada nesse programa. Aqui eu crio a variável pública figura. Quando essa variável é pública, o que acontece? Ela aparece lá no Unity, né? A nossa main camera. Aqui, essa é a variável imagem, figura aqui, né? Ela aparece aqui por ser pública, ok? E cria uma segunda que não é pública, que é a alterada. Essa alterada vai servir para a gente colocar nossas transformações, cores, brilho, enfim, tudo que a gente for fazer vai aparecer nela, certo? No método start aqui, eu inicializo as duas com 500 pixels por 500 pixels, né?
e aí o nosso código vai ficar mais ou menos aqui no método update, geralmente. Beleza? Então, como eu falei, a gente vai aprender primeiro a fazer o quê? A minha alterada ficar igual à figura. Então, o jeito mais simples aqui que a gente pode utilizar é simplesmente a minha alterada receber a figura. Só que isso aí tem um problema. Eu já vou falar, eu vou mostrar para vocês qual que é esse problema. Vou salvar e vamos rodar isso aí lá no Unity. Dá o play. Beleza. Minha main camera está selecionada. Eu vou pegar o sample 1 e jogar ali no figura. Aí, vocês podem ver que ele já copiou, né? Só que o que acontece? Esse tipo de cópia, ele fez uma referência, né, dessa imagem 1 aqui para a imagem 2. Então, se eu mexer na imagem 2, eu vou alterar também a imagem 1. Né? Então, não é o que a gente quer. A gente vai fazer uma cópia agora de uma outra maneira aí. Tem alguns jeitos de fazer essa cópia. Um deles seria com uma programação orientada a objetos, né? A gente teria que fazer aqui um método, alguma coisa assim, mas eu não quero me aprofundar demais nesse primeiro tutorial nisso. Depois, posteriormente, a gente pode fazer dessa maneira. Aqui a gente vai substituir essa linha pelo nosso for, que a gente aprendeu a utilizar nos tutoriais anteriores. A propósito, se você ainda não assistiu, está aí na descrição do vídeo os links para as partes anteriores também. Principalmente a parte 1 é importante assistir antes de ver essa parte aqui, beleza? Lá a gente vê alguns detalhes importantes aí de manipulação. Vamos criar aqui nossos laços for, né? Int x igual a 0, x menor que 500, porque a gente tem 500 pixels, x mais mais. A propósito, vocês vão ver muito tutorial de imagens aí que o pessoal, em vez de usar x e y, usa i e j, né? Na verdade dá no mesmo, só eu estou usando x e y para ficar mais fácil de vocês entenderem as coordenadas aqui, né? Mas pode usar quem quiser usar i e j também, tanto faz. Int j igual a 0, j menor que 500, j mais mais. Então criamos aqui os nossos dois laços de repetição e dentro desses laços aqui, então, a gente vai fazer agora a cópia dos pixels, né? Então a cópia do pixel é uma coisa bem simples. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu alterada, ponto set pixel, vou setar o pixel dela aqui. Qual pixel? X, Y, né? E a cor dele, eu vou fazer o que? Eu vou pegar a minha imagem original lá, que é a figura, ponto get pixel XY. Vai ficar uma linha meio grande de código aqui, mas é normal. Né? Eu pus J aqui, desculpa. Fiquei falando tanto em J que eu acabei trocando as bolas. Ok? Aí, então, int y, tal, beleza. Alterado, então, o pixel XY da minha alterada recebe o que? O pixel XY da minha imagem ali original. Certo? Qual que é a vantagem disso? Por enquanto vocês não vão nem enxergar. Né? A gente não fez nenhuma alteração na imagem ainda. Mas ele vai copiar igualzinho que tinha aparecido do outro jeito. Vamos dar um... Ah, sim, falta uma linha. Né? Lembra que quando a gente faz qualquer alteração em uma imagem, a gente tem que usar o método apply. Beleza? Vamos usar o método apply aqui. Salva. E vamos rodar isso aqui lá no Unity. Vamos ver se vai funcionar. Por enquanto não tem nada. Vou pegar aqui o sample 3, vou jogar para dentro aqui do slotzinho. Ele fez a cópia lá pra gente. Ok? Talvez demore um pouquinho mais, porque essa cópia aqui, como ela faz pixel a pixel, ela é uma cópia mais demorada mesmo. Certo? Mas beleza. Agora a gente está pronto para começar a mexer nessa imagem. Por exemplo, uma operação que a gente vai fazer nesse tutorial aqui é a operação de espelhamento. Eu vou espelhar ela tanto em X quanto em Y. Né? Então, por exemplo, essa árvore aqui que está desse lado, ela apareceria aqui, se eu fizer o espelhamento da imagem. Como que eu faço isso?
Simplesmente a gente fez até em alguns tutoriais lá, se eu não me engano, foi nos gradientes, que eu dei uma dica de como fazer inversão em programação, né? Mas vamos ver isso aqui. Eu vou aqui fazer o que? Em vez dela receber simplesmente o X da outra, ela vai receber o último pixel, seria o 499, né? Vai de 0 a 499, menos o X. Com isso eu vou inverter na minha horizontal, minha imagem. Né? Vou salvar isso aqui agora, aí vocês vão ver. Então, é simplesmente colocar esse 499 menos o X. Ok? E agora eu vou dar o play aqui. Se eu colocar o meu sample, aquele lá da árvorezinha, que é o sample 3, vocês vão ver que ele criou uma versão espelhada aqui então, né? Eu falei horizontal, mas eu não sei, acho que é vertical na verdade, né? Esse espelhamento. Eu sempre fico aí sem saber. Então fizemos um espelhamento aqui na nossa vertical, horizontal, como quiser, ok? Em vez de fazer agora o espelhamento na vertical, horizontal aqui, eu vou fazer do outro jeito, né? Eu vou inverter de cima para baixo aqui, certo? Então vamos lá. Como que faria isso? Mesma coisa, em vez de ser o 499 menos x, é o 499 menos o y. Salva e vamos rodar. Aí ele já fez pra gente ali, ó. Tá vendo? Ele está invertendo então aqui, está espelhando na linha do X aqui, né? Vamos supor. Tá certo? Então, essa é uma forma de espelhar aí a imagem, certo? Então a gente aprendeu aqui a espelhar. Poderia até criar ali um checkbox, né? Vamos fazer isso aqui para ficar legal. Em vez de eu fazer esse 499 aqui, eu vou criar uma variável, certo? Então, vamos dar uma brincada com isso agora. Aqui na minha declaração da classe, logo depois do textura 2D, eu vou criar aqui duas variáveis do tipo public booleana, porque booleana ele vai aparecer lá um checkbox, se eu não me engano. Eu vou pôr aqui espelhar x e vou fazer ela começar como false, certo? Vou fazer outra public bool espelhar y, começando também com false. Essas variáveis vão aparecer para a gente lá na câmera. E o que vai acontecer? Na hora que elas estiverem em true, eu vou colocar aqui, sim, vou criar mais duas variáveis aqui. Eu vou criar do tipo int, vou chamar de temp x igual a 0 e outra int temp y igual a 0. Ok? Vocês já vão entender porque eu criei essas temps aqui. O que vai acontecer? Na hora que a gente clicar lá e der o checkzinho box nessas duas, ou trocar de falso para verdadeiro, aqui no nosso método update a gente vai fazer um teste. Vai perguntar, ó, se o meu espelhar x for verdadeiro, o que vai acontecer? Se o espelhar x for verdadeiro, o meu temp x recebe aquela continha que a gente fez lá antes, que é o que? Sim, isso vai ficar, desculpa, isso vai ficar dentro do nosso for aqui, desculpa. Vamos lá, é onde identar, né? Então, se o meu espelhar x for verdadeiro, o meu temp x recebe 499 menos x. Certo? Eu vou tirar as chaves nesse caso aqui, para ficar um pouquinho mais compacto o código, senão vai ficar muito grande isso aqui. Quando for uma linha só de código, igual aqui, a gente pode usar esse artifício, certo? Se não for o caso ali, se o espelhar x não for true, o meu temp x simplesmente recebe x. Então,
O mecanismo é esse: se o espelhar tiver como verdadeiro, ele vai e faz o cálculo do espelhamento. Senão ele simplesmente pega o valor da variável. Vou copiar essas duas linhas aqui e fazer a mesma coisa para o y. Então vou trocar espelhar x por espelhar y, temp y 499 menos y, ou temp y aqui igual a y. Ok? Ops, y minúsculo. Então troca aqui agora esse x e y do getPixel por temp x e temp y. E está pronto o nosso mecanismo. Salvar. Vocês vão ver que vai aparecer agora então lá no Unity. Vai aparecer as nossas variáveis aqui. Tá vendo? O checkzinho box. Ó. Então agora eu vou dar o play. Vou pegar a minha sample 3 aqui, jogar dentro do ícone do figura. E agora eu posso clicar em espelhar x, por exemplo. Ó. Tá vendo? Ele espelha x. Fácil, né? Mesma coisa para o y. Posso espelhar em y aqui. Posso espelhar nos dois ao mesmo tempo, inclusive. Legal. Tá certo? Então vocês estão criando aí uma versão espelhada da imagem. Tá certo? Bom, nesse tutorial aqui eu queria mostrar esse início para vocês. Então, o que a gente está fazendo aqui por enquanto foi simplesmente pegar pixels da imagem, né? Pegamos pixels aqui, fizemos essa inversão. Eu poderia copiar só um pedaço da imagem, igual a gente fazia lá nos primeiros exemplos da nossa primeira aula, né? Dá uma brincada com isso, se familiarize aí com o código, né? Sim, uma parte que eu não cheguei a explicar, eu fiz um segundo Draw Texture aqui, ó. Ele desenha a textura alterada no pixel 500 em X, né? Eu vou trocar para 510, por exemplo, aqui, ó. Vocês vão ver que vai formar agora uma bordinha entre uma imagem e outra. Aí, ficou separadinho, tá vendo? Eu posso agora aplicar lá e vai mostrar separado uma imagem da outra. Dependendo da aplicação, você pode deixar junto ou não, né? Depende da sua aplicação. Então eu estou fazendo duas chamadas aqui na OnGui, uma para desenhar a textura da figura 1 e da alterada depois, certo? Então por esse vídeo vamos ficar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. E novamente, se gostarem do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like ali embaixo. Se inscreva no canal, a gente está sempre postando novos conteúdos desse tipo, beleza? Grande abraço!